Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Mais Brasília. E hoje vamos receber Dani Carvalho, criadora do Instagram Onde Comer Brasília, um guia gastronômico que faz maior sucesso nas redes sociais. A gente vai bater um papo super bacana, conhecer algumas dicas com ela. Dani, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. Maravilha. Antes da gente começar esse bate-papo, quero saber, você é de Brasília? Eu sou de Brasília, filho de piauiense e mineiro, mistura boa, mas eu sou daqui. Que legal. Onde surgiu essa ideia de criar um Instagram falando dos restaurantes, lanchonetes, bares aqui na nossa cidade? Foi uma coisa tão inusitada que as pessoas me perguntam, nossa, de onde que veio essa ideia maravilhosa? Eu falo, gente, foi assim, totalmente do acaso. Eu sempre gostei muito de sair para comer e os meus amigos sempre ficavam me perguntando, Dani, onde eu como um bom sushi? Onde eu como uma boa carne? Teve um dia que eu falei, gente, para não ter que ficar respondendo esse monte de pergunta, eu vou criar um Instagram e vou começar a postar tudo que eu como. E comecei a postar para dar dica para os amigos. Não foi com o intuito de me tornar um guia, de dar dica para os outros. Era basicamente para ajudar os meus amigos. Só que uma pessoa começa a marcar outra, começa a enviar para outra. E aí, com 3 meses de Instagram, eu já estava com 10 mil seguidores. Só nessa coisa, né? De um mandar para o outro, indicar para o outro. E aí cresceu de um jeito que acabou virando um hobby, né? Eu tenho um pezinho na comunicação, apesar de não formado, eu tenho um pezinho na comunicação. E comecei a achar muito legal essa comunicação via internet e comecei a investir, né? Na gastronomia, estudar sobre gastronomia, estudar sobre fotografia. Mas mesmo assim, era um hobby, não era nada profissional, não era nada que eu tivesse interesse de ganhar dinheiro com isso. Só que as coisas vão acontecendo e ali por volta de 1 ano de página, eu fui comer numa churrascaria e fiz a indicação, né? Falei, olha, gente, a churrascaria tá em promoção, tá um valor muito legal, tava muito gostoso. E aí, indiquei, no outro dia, o dono da churrascaria me mandou uma mensagem. Falou, Dani, muito obrigada pela publicação, mas assim, tira do ar, porque eu não tô conseguindo atender as pessoas que estão vindo por conta do seu post. Eu falei, gente, isso aqui eu acho que pode virar um negócio. Daí comecei a tentar estruturar, né, uma monetização, uma maneira de cobrar por esse trabalho, porque a gente está falando de 9 anos atrás, né? Hoje o trabalho do influencer, ele já está totalmente consolidado, as pessoas sabem como que funciona, mas não tinha nem essa palavra, influencer, né? Era o blogueiro, que hoje em dia até é um tanto quanto pejorativo, né? Mas antes era muito assim, engessado, eu não tinha noção de como cobrar, eu não tinha noção de como abordar uma empresa, de como vender esse meu trabalho, nem de como vender, né? E nessa época, a gente não tinha vídeo, era uma foto, se quisesse, não tinha nem aquele carrossel, né? Que hoje você passa pro lado, você postava uma foto e colocava um texto e acabou. Depois que as coisas foram, né, melhorando, criaram os stories, colocaram os reels. Mas então, quando eu vi que tinha esse potencial de virar um negócio, né? De virar uma empresa, e aí eu comecei a trabalhar por permuta. Eu comecei a receber muito convite de, olha, vem aqui, você consome o que você quiser, eu te dou um valor X aí de consumo para você vir com seus amigos, e aí você faz um review nosso. Então eu fiquei nessa ali uns 2, 3 anos, até porque eu tinha que ter mais seguidores, né? Eu queria pegar mais experiência, eu queria estudar sobre como tirar uma boa foto, como fazer um bom vídeo. Só que aí chegou um momento que você precisa contratar pessoas. Poucas pessoas sabem, né? Eu tenho uma equipe de 5 pessoas que trabalham para mim. Não é uma empresa como qualquer outra, né? Que tem folha de pagamento, que tem despesa. Eu preciso estar constantemente trocando de celular, porque eu tenho que estar com celular de última geração para poder fazer um bom conteúdo, e é luz, é microfone, é lapela, é tudo, né? São gastos, é uma empresa como qualquer outra, né? E aí o tempo vai passando, a profissão foi se consolidando, eu fui aprendendo, né, o que era Media Kit, né, o que era uma apresentação, o que era uma publi. As plataformas de influenciadores começaram a aparecer também, né, que hoje em dia tem algumas que você trabalha desse jeito, né? Você se inscreve, coloca seus números, coloca seus preços, e aí as grandes empresas vão ali
te achando, né? Vão te filtrando e aí uma coisa começou a acontecer. Você falou de 9 anos, começou em 2016. Antes de você ter essa ideia, esse start, você tinha outra atividade, outra profissão? Eu era funcionária pública. Acredite se quiser, eu sou contadora, financista e controladora de formação. E assim que eu me formei, eu passei num concurso, assumi, fiquei 10 anos exercendo. E o Onde Comer Brasília foi até concomitante a isso, né? Na época eu conseguia fazer os 2 trabalhos. Como as visitas são mais almoço e jantar, eu trabalhava de manhã, no horário do almoço eu saía, atendia um restaurante, voltava para trabalhar e à noite ia atender outro restaurante. Só que aí eu comecei a ver que o Onde Comer Brasília ele não crescia mais porque eu não tinha mais dedicação de tempo. Eu precisava estudar mais sobre aquele universo do Instagram, e aí entrou o TikTok. Eu queria produzir conteúdo também para o YouTube, que já é um conteúdo mais robusto, né? São conteúdos ali de 10, 15, eu tenho vídeos de 30 minutos, isso, né, demanda muito tempo. E eu não conseguia, né? Porque eu trabalhava 8 horas por dia, né? 40 horas por semana. E aí apareceu uma oportunidade de PDV, eu não pensei nem 2 vezes. Largou tudo para seguir. Larguei tudo. Falei, cara, eu tinha certeza que ia dar certo. Assim, eu amo o que eu faço e eu sou total crente de que quando você faz com amor, a coisa caminha. É claro que é uma aposta, né? É uma coisa difícil, mas logo que eu saí em dezembro. Quando foi janeiro, eu já recebi proposta para ser apresentadora na TV Cultura. Fiquei um tempo lá apresentando um programa de gastronomia, fiz um reality show de gastronomia na Rede TV. Então, assim, as coisas começaram a acontecer e eu vi que a minha presença ali full time no Onde Comer Brasília era o que estava fazendo a diferença. Aí o número de seguidor dobrou, o TikTok bombou também, aí a coisa começou a... Quantos seguidores você tem nas Hoje, a última vez que eu olhei agora, eu acho que estava com 392 mil. Mas de alcance tá com 9 milhões de acessos por mês. Olha, eu sou um dos seguidores. Eu fico tão Dani. feliz quando eu escuto isso. Dani, seguinte, uma das dúvidas que a gente tem, as pessoas te procuram ou geralmente você vai também aos restaurantes abordar ou não? Geralmente você tem uma agenda, uma escala semanal. Eu não vou dizer que é 100% das vezes que eu vou trabalhar me procuram, porque tem algumas coisas pontuais que eu ainda vou, né, saio, vou fazer alguma coisa, eu falo, nossa, esse lugar aqui é muito legal, vou produzir um conteúdo aqui e vou gravar. Mas 99% do trabalho é por demanda, as pessoas procuram e geralmente tem uma lista de espera de 2, 3 semanas pra frente, assim, você querendo me contratar hoje, provavelmente eu só vou conseguir ir daqui umas 3 semanas. Teve um tempo que, por conta de lotação de agenda, eu contratei outras 2 pessoas para fazerem a mesma coisa que eu. Assim, eu era a cara do Onde Comer Brasília, mas os outros 2 também faziam essa produção de conteúdo. Só que aí as pessoas que me contratavam começaram, não, quando você tiver agenda, eu vou. Porque acabou que o rosto do Onde Comer Brasília ficou sendo eu mesmo, né? Então é o tipo da coisa que eu não consigo delegar. Eu consigo delegar o tráfego, o roteiro, a agenda, o financeiro, mas... né, a produção de conteúdo realmente ficou comigo. Então, tem dia que eu atendo 3, 4 restaurantes. Só que aí eu atendo 3, 4 restaurantes, mas eu tento fazer um post por dia, no máximo 2. Então, isso vai, né? Eu te atendo hoje, provavelmente você vai ser postado na semana que vem. É uma coisa toda arquitetada, né? O Brasília é uma cidade relativamente jovem, comparada a outros centros aí. Por exemplo, São Paulo, que tem uma tradição gastronômica. Brasília tem essa demanda tem. De restaurantes, de possibilidades? Tem sim. Eu estava lendo, acho que foi semana passada, que Brasília está se tornando o 2º maior polo gastronômico do Brasil. Pede para São Paulo, né? Porque São Paulo não tem jeito, mas já está assim com o Rio, para se tornar o 2º polo gastronômico principal do país. E aqui Brasília é engraçado, né? A gente costuma dizer que Brasília é uma roça no centro do país, né? Porque aqui não tem tanta coisa para fazer, né? Acaba que você tem pontos turísticos, mas pelo menos para mim
Porque Socandanga, cara, o turismo principal daqui é a gastronomia. Não só por conta do meu trabalho, mas porque tem muita coisa. Tem italianos muito bons. Tem restaurantes de culinária internacional muito bons. O melhor hambúrguer que eu já comi foi aqui em Brasília. Então, assim, tem muita coisa para você visitar. E para todo gosto, para todo bolso. As pessoas acham também que muita coisa boa vai estar no plano e não, sabe? A grande maioria das coisas que eu provo que me encantam estão nas satélites. E eu acho o trabalho do influencer gastronômico, não só o meu, como vários outros, temos muitos outros bons aí, é muito importante para isso, para desmistificar, né? As pessoas acharem que tudo tá no plano, tudo tá na Asa Sul e na Asa Norte. Nossa, você tem coisa muito boa em Taguatinga, você tem coisa muito boa em Samambaia. Águas Claras também tá gigante, tanto que você vê as grandes redes, né? Pode falar nome? Pode. Outback, Coco Bambu, essas coisas. Já tá todo mundo. Taguatinga Shopping, Def Plaza, que fica em Águas Claras, porque realmente a cidade ela tá ficando muito, muito, muito povoada para os lados também, né? As pessoas estão começando a emigrar. Uma região metropolitana. Exatamente, tá ficando uma região metropolitana total, assim. Então acaba que sai um pouco dessa ilusão de que para você comer bem, você tem que comer no plano e também tem que comer caro, né? Pagar não caro. Necessariamente. E as pessoas aqui da nossa cidade comem muito? Comem bastante? Você falou que, assim, como não tem tantas possibilidades de lazer, as pessoas optam para ir para restaurantes, lanchonetes, mas as pessoas comem muito mesmo? Comem. Não? E eu acho muito engraçado que sempre quando tem um lançamento, seja de restaurante, de bar, é impressionante como o lugar lota. Parece que brasiliense está sedento por novidade, né? Sempre abre um restaurante novo, cara, você passa na frente, é fila, dando volta, as pessoas querendo conhecer. E também aqui ainda tem uma cultura muito forte da imprensa, né? Sempre quando sai um novo restaurante ou um novo projeto, pronto, toda a imprensa fala sobre aquele projeto, causa aquela hype imensa, né? Todo mundo quer visitar a mesma coisa e a galera come bem, viu? Então, que você vê, se o meu Instagram, graças a Deus, é sucesso, é porque as pessoas estão em busca disso, né? Uhum. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade de perguntar: um restaurante, uma lanchonete te contrata, aí chega aquele prato bonito, você experimenta e não é nada disso. Isso é tão horrível quando acontece. Aí você tem que falar, não, tá muito bom, ou você fala a verdade. Não, eu falo a verdade. Não, realmente não tá legal. Eu falo a verdade, até porque assim, primeiro que eu tenho um compromisso muito sério com os meus seguidores, sabe? É como eu te falei, não é nem só questão de seguidor. Hoje a gente sabe que ter muito seguidor não quer dizer nada, né? É alcance, é impressão, né? É o quanto aquelas pessoas estão consumindo o seu conteúdo. Então, assim, eu tô batendo 9 milhões por mês de acesso. Então, você imagina, 9 milhões de vezes acessadas, eu pego e falo uma mentira no meu Instagram. Além de eu perder a minha credibilidade, eu não acho justo, eu não acho honesto, né? Com uma pessoa que tá ali. Nossa, você não imagina a quantidade de mensagem que eu recebo assim: nossa, Dani, eu guardei meu dinheirinho do mês para levar minha esposa naquele restaurante que você indicou. E aí você imagina, ela chega lá e tem uma experiência ruim, e pode acontecer, porque às vezes o que é bom para mim é horrível para você, e às vezes também a pessoa deu azar, né? Chegou lá, faltou um garçom, faltou um cozinheiro. Deu algum problema. Então, assim, infelizmente, agora respondendo sua pergunta, infelizmente acontece mais vezes do que eu gostaria. Felizmente eu tenho um contrato muito bem amarradinho, né? Eu explico. Antes de visitar o lugar, eu explico: olha, se acontecer de eu não gostar da comida ou não gostar da proposta, alguma coisa assim, eu devolvo o dinheiro da publi e não publico, porque eu também entendo que da mesma maneira que eu tenho uma responsabilidade com os seguidores, eu tenho uma responsabilidade também com o comércio. Se felizmente eu tenho potencial para encher uma casa, eu também tenho potencial para destruir um estabelecimento. Então eu não faria isso jamais. Da mesma maneira, porque eu também acho que às vezes eu posso ter dado azar, né? Às vezes é uma comida que eu não gostei, às vezes é um cozinheiro que faltou. Então, quando acontece esse tipo de coisa, de eu não gostar, ou então não é nem gostar da comida, já aconteceu de eu não gostar da proposta, de eu achar, eu achei o prato muito caro para aquilo que ele está oferecendo. Aí eu também falo: olha, a comida é muito boa, mas eu, como cliente, achei caro, eu não voltaria, então não acho uma dica válida, não vou dar para o meu seguidor. Então eu falo assim, claro que da maneira mais educada possível, mas eu falo, não publico não.
Mas acontece às vezes de me chamarem de volta e aí tá ótimo, eles consertarem aqueles pontos que eu reclamei, eu divulgar e bombar. Então é realmente o empresário entender que você tá dando um feedback honesto, né? Usar aquilo em favor dele. Sim. Um dos quadros que você faz lá no Instagram, que eu gosto bastante, é aquele das batalhas. As batalhas. Aí tem a batalha do melhor cachorro-quente de Brasília. Aí fala uma marca, você fala, não, eu prefiro essa. Já aconteceu de alguma dessas marcas ficar chateada com você e o cara ligar, Dani, poxa, você veio aqui, disse que gostou tanto e na hora da batalha o meu não ganhou. As pessoas, elas ficam muito... Elas ficam muito chateadas, né, quando elas não ficam em primeiro. É engraçado, mas elas não falam abertamente que não gostaram. Mas aí começam a chamar para menos trabalho, né? Começam a, nossa, mas eu pensei que eu fosse ganhar de fulaninho, eu pensei que eu fosse ganhar de ciclano. E eu sempre falo, gente, vocês têm que levar isso, primeiro que é uma brincadeira, né? E é uma brincadeira de gosto pessoal. Eu vou fazer uma batalha de pizza, às vezes, para você... Uma pizza, né, gorda, alta, grossa, com a borda grossa, maravilhosa. Para mim, às vezes, não atende. Então, é questão de gosto pessoal. Não significa que o lugar é pior do que o outro. Significa que eu tenho o meu gosto e tá tudo certo. Mas a grande maioria dos lugares, eles fazem agradecer. Porque só o fato deles serem citados, o lugar já bomba, né? Então, eu também faço muita questão de colocar lá no texto. Olha, gente, todo mundo que tá aqui eu indico. Não tem nenhum lugar aqui que eu não recomende, só que eu tenho os meus gostos pessoais, né? Eu tenho minhas preferências. Mas as pessoas às vezes ficam chateadas, assim. Mas elas, mais uma vez, deveriam usar isso em benefício delas, né? Porque foram citados de graça numa página que dá milhões de acessos, né? Pois é. Mas nem todo mundo entende, infelizmente. Alguns desses bares, restaurantes, você tem, por exemplo, uma agenda fixa. Todo mês você tem uma data X para voltar, para apresentar um novo prato, um novo menu, um novo cardápio. Então, isso depende muito do pacote que é contratado. A grande maioria dos clientes que divulgam uma vez, eles sempre voltam, porque vê que bomba muito, né? Assim, eu às vezes eu até enfrento uma resistência, sabe? De, nossa, mas que caro, por um post. Aí eu falo, gente, divulga uma vez. Modéstia à parte, divulgam uma vez que depois... Mas por quê? Porque as pessoas, elas ainda estão acostumadas... ainda estão muito acostumadas com mídia off. Não que isso seja ruim, é muito bom outdoor, jornal, revista, é tudo um trabalho em conjunto. Só que hoje em dia tá todo mundo aqui, né? Tá todo mundo aqui. Sim. Não é todo mundo que tá, né, aqui olhando para um outdoor. Então, às vezes, a pessoa paga num outdoor, cara, 3, 4, 5 vezes a mais do que vai pagar para mim. E as pessoas estando na internet, elas são muito mais atingidas pelo meu post, né? Aí acaba que quando a pessoa divulga uma vez, muito difícil eu divulgar uma pessoa uma vez e ela não voltar para fechar. Alguns pacotes do meu Media Kit dão essa possibilidade, né? Até para ficar financeiramente mais barato para as pessoas e acabar fidelizando elas, tem aqueles pacotes, né? De 3, 6 meses, 1 ano, aí a pessoa já fecha comigo 1 ano inteiro, aí acaba que eu volto uma vez por mês, mas aí eu tento sempre divulgar pratos diferentes, né, até para não ficar aquela coisa muito com cara de publi, né, o mesmo prato, o mesmo restaurante. Então, teoricamente, tem até que ser restaurantes que tenham um cardápio maior para você estar sempre podendo explorar um pedaço ali do cardápio para poder fazer post diferente. E você come aquilo tudo mesmo? Cara, não. As pessoas... Chega aquele sanduíche, aquele hambúrguer gigante. As pessoas me perguntam isso, deve ser a pergunta que eu mais recebo por dia. Dani, como que você é magra desse jeito, comendo desse tanto? Eu falo, gente, eu não como isso tudo. Assim, é claro que eu provo tudo. Se a pessoa colocar 10 pratos para eu divulgar, eu vou provar os 10. Aí no final vem aquela sobremesa, meu Deus do céu. A Dani comeu tudo isso. Dá até agonia, né? Dá até agonia. Às vezes chega tanta comida que eu falo, ai meu Deus do céu, que agonia. Dá até uma consumição no coração. Mas assim, se vierem 10 pratos, eu vou provar os 10. Até porque eu tenho um compromisso de fato, falar que aquilo tá gostoso se eu realmente tiver provado e aquilo de fato estiver gostoso. Mas assim, não tem como eu comer o negócio inteiro, né? Eu provo, grande maioria das coisas eu embalo, né? Aí divido com a minha equipe, levo pra minha filha comer, levo pros meus outros funcionários, porteiro, vizinho, meus vizinhos me amam, né? Que aí eu distribuo pra todo mundo, porque eu também tenho muita agonia de desperdício.
E é um negócio que, cara, não tem como. É igual a gente tava falando antes de gravar. Às vezes vem um prato, aí, pô, não ficou legal. Aí manda o prato, aí volta outro. Aí não conseguiu o take da fumacinha saindo. Aí tem que tirar o prato todo, manda outro inteiro. Então, assim, é um volume de comida muito grande. Se fosse jogar tudo fora, nossa, Deus me livre, vai dar muita dó. Você ainda paga quando vai no restaurante assim? Pago. É porque, gente, é engraçado, né? As pessoas, elas têm uma imagem da gente, né? Que a gente não paga pra comer, que o trabalho da gente é, nossa, é o melhor trabalho do mundo. Apesar de ser um trabalho muito divertido, claro. Eu ainda pago muito pra comer, porque a coisa que eu mais gosto de fazer é sair pra comer. Então, é claro que eu tenho meus preferidos, né? Tenho meus restaurantes preferidos, e sempre quando eu vou, eu nem aviso. Assim, eu conheço, acho que 90% dos donos de restaurante por conta do meu trabalho, mas eu nem aviso que eu tô indo, primeiro pra não criar expectativa, né? Da pessoa não ficar nervosa, olha, a gente tem que sair tudo lindo, tudo perfeito, porque a Dani vai vir aqui e tal. E também pra pessoa não achar, de repente, que eu tô pedindo desconto, né? Que eu tô querendo fazer uma permuta, alguma coisa assim. Eu não, quero simplesmente relaxar, comer bem, né? Tomar o meu vinho e não trabalhar. Porque você muda a sua relação com a comida, né? Eu mudei muito a minha relação com a comida, porque pra mim hoje em dia é trabalho, né? Eu chego pra trabalhar, eu não me enche mais os olhos, nossa, essa mesa de sushi, nossa, Um olhar profissional. Eu chego focada no que eu preciso fazer, que eu preciso pegar que tá suculento, a fumacinha, minha roupa tá assim, o meu batom tá assado. Então, na hora que chega no final do trabalho, eu não consigo nem comer. Porque eu já tô tão preocupada ali com o que tá rolando, que eu perco até o apetite. Então, de fato, quando eu saio pra comer, eu não gosto nem que saibam que eu tô lá. Gosto de pagar minha conta certinha, bonitinho, pra eu, de fato, comer. Coisa que eu não faço quando eu tô trabalhando. Mas Dani, eu pago muito. Agora vamos falar um pouco da sua vida fora da internet. Você falou que a gente estava comentando que você é filha de uma mineira? Não, um mineiro e uma piauiense, isso. E assim, qual a sua memória afetiva, assim, de Brasília, de criança, com essa memória? Quando você fecha o olho, essa memória afetiva da nossa cidade? Ai, a minha maior memória afetiva, eu amo essa lembrança. Os meus pais, eles são de origem muito simples, né? Nós somos 3 irmãos. Aos finais de semana, eles não tinham tanta condição de oferecer passeios pra gente. E graças a Deus, porque a minha melhor memória afetiva vem dessa simplicidade deles. Eles faziam um saco de pipoca, um saco grandão, assim, desses sacos de lixo mesmo, e levavam a gente pra Praça dos Três Poderes pra jogar pipoca pro pombo. E eu tenho as melhores lembranças, assim, de ver o Congresso, de ver a Praça dos Três Poderes, e a gente pequenininho jogando pipoca pros pombos, e aí já tava gastronomia também, né? A pipoquinha lá jogando pros pombos, e os cartões postais de Brasília sempre estavam no nosso divertimento, né? Nas minhas memórias afetivas, porque como a gente não tinha como ter uma diversão cara, parque de diversões, a gente estava sempre por Brasília, passeando e tirando foto, brincando na grama, e é uma coisa que a nossa cidade tem de muito rica ainda, né? A urbanização ainda não tomou de conta dos nossos cartões postais, né? Então a gente ainda consegue ter essa qualidade de vida, de ter grandes gramados, né? Grandes locais ali para você praticar esportes, o próprio pedalinho do Parque da Cidade, que para criança, principalmente na nossa época, né? Hoje eu não sei tanto se as crianças vão, eu imagino que sim, mas na minha época, nossa, era um must, né? Para você ir pro Parque da Cidade, andar de pedalinho, comer uma pipoquinha. Você fala tanto de comida, né, nas redes. Você sabe cozinhar? Nada, zero. Não acredito. As pessoas não acreditam quando eu falo isso. Eu falo, gente, Mentira. olha, se vocês me perguntarem como faz uma costela, como que faz um risoto, como que faz um filé, eu sei te explicar tudo. Agora me bota pra fazer que vai ficar um desastre. Mas é porque comida, cozinha, é muito prática. E como todos os dias eu almoço e janto fora, eu não tenho prática. É claro que se precisar eu cozinho, sei fazer arroz, feijão, bife, tudo agora ficar bom já é outra história. A única coisa que eu sei fazer e bem é brigadeiro, mas de resto
Não adianta, mas eu gostaria muito, inclusive, de aprender a cozinhar, porque a cozinha ela é muito terapêutica, né? Todas as pessoas que amam cozinhar fazem daquilo, acaba que profissionaliza, porque vê que tem jeito para aquilo, mas sempre começa de uma maneira muito terapêutica e como forma de amar. Não, para mim não tem linguagem do amor mais linda do que você cozinhar para alguém, porque é uma trabalheira, né? Você envolve você sair para comprar, você escolher os ingredientes, você chegar em casa, você se dedicar àquilo. Cara, são horas, né, naquele preparo. E a comida afetiva, né, aquela comida com amor, eu que, como falei, né, tenho origens nordestinas e mineiras que tem berços gastronômicos muito fortes. Você sente, né, o amor da sua avó cozinhando, o amor dos seus pais cozinhando. A comida tem um gosto diferente. Então eu gostaria muito de aprender a cozinhar, principalmente por conta disso, do afetivo, né? Mas infelizmente minha profissão não permite. Minha profissão ainda não permite eu aprender a cozinhar, mas eu gostaria. Mas infelizmente o tempo não... Você tem uma filha, né? Tenho uma filhinha, a Alessa, 5 aninhos. Eu já ia te perguntar que prato que ela mais gosta. Não, o prato que a mamãe cozinha pra ela é miojo, gente. Não, brincadeira. Brincadeira, nem tanto. Eu sou super chata com a alimentação dela. Mas ela, pelo fato de eu trabalhar muito, né? Ela fica na escola de 10 da manhã até as 18. Então ela almoça e janta na escolinha. E aí à noite, eu sempre tento comprar aquelas... Outras das coisas que são muito boas de Brasília. Eu sempre pensando na gastronomia de Brasília. Que tem opções congeladas para criança. Nossa, maravilhosas, que salvam, assim, que fazem aquelas opções hoje que eles chamam de ultra congelados, que não perdem os nutrientes. Então, ela gosta muito, né, das marmitinhas, aquelas comidinhas que é uma batatinha com olhinho, essas coisas bem lúdicas para criança, isso. E eu tenho muito orgulho de falar que você perguntou o prato preferido dela, ela é super da fruta. O negócio dela é fruta. Ela já acorda, mamãe, uma manga, mamãe, uma mexerica. Ela adora, adora, adora. E eu acho muito importante, né, essa educação alimentar desde o berço mesmo, porque hoje é tudo muito processado, né, tudo muito cheio de sódio, de condimento. Então eu acho que se você tiver uma base boa, por mais que você tenha opções que de repente não são tão saudáveis, você se volta para o mais saudável. Eu mesma, cara, tanto que eu como fora, e você sempre vai me ver comendo salada, pedindo fruta, sempre quando tem opções de divulgar hotéis, cafés da manhã, eu sempre tô comendo frutinha, até porque eu acho que uma coisa é complemento da outra, né? A gente não pode se perder no meio da alimentação, porque senão também, né? Pois é. Daqui a pouco a gente tá rolando. E geralmente quando a gente vai num restaurante, vê alguém filmando e tudo mais, aí as pessoas na mesa ficam lá esperando. Não, peraí que eu vou gravar. Acontece com você também? Nossa, direto. E é muito engraçado porque as pessoas... Eu acho que virou uma cultura das pessoas, né? Até quem não é influencer. Todo mundo faz foto do prato para postar. É muito engraçado. E nisso, nessa cultura do postar, né? Do Instagram, do TikTok, os restaurantes acabaram entendendo que hoje você não vende só comida, você vende experiência. Né, as pessoas querem postar, elas querem ser vistas, elas querem dizer onde elas estão, o que elas estão fazendo. Então, os restaurantes têm usado isso a seu favor. Assim, é uma bebida com uma fumacinha, um restaurante que tem um cantinho instagramável, que eles chamam, né, que tem um balancinho, e a comida que vem com um desenho em cima do prato. Então, assim... o boca a boca virtual, ele é muito grande e não é só do influencer. Qualquer um que tá aqui pode ser um influencer. Se você tiver, sei lá, você tem um Instagram, você tem 3 mil pessoas que te seguem, teoricamente é um Instagram de baixo alcance, mas você tá lá com a sua esposa, você postou um drink numa fumacinha, falou, nossa gente, que delícia esse drink, olha que bonitinho. Cara, se você influenciou 10, 15 amigos aí, já são 10, 15 mesas que foram porque você divulgou. Então, essa cultura do postar, né, esse efeito manada, acabou se tornando muito benéfico para os restaurantes, né? Eles adaptaram que eles não podem mais vender só um prato de arroz, feijão, carne, batata frita, não. Tem que ser uma coisa bonitinha, numa louça bonitinha, para você vender uma experiência para as pessoas quererem postar e convencer os amigos dela a voltarem. Essa expressão gourmetizada. Gourmetizado, né? Exatamente. Hoje é tudo gourmetizado, instagramável. Isso. Tem algum lugar aqui na cidade
não vale restaurante. Ai, meu Deus. E você, tô muito estressada, eu preciso ir para ficar quietinha, para colocar minhas ideias no lugar. Eu gosto muito do Pontão. Apesar de lá ter muitos restaurantes, eu gosto muito daquele senso de você tá perto do lago. Eu gosto muito de mar. Nossa Senhora, se Deus quiser, um dia eu moro perto da praia, mas enquanto não chega, o lago, aquela vista do lago é muito legal. E o Pontão, ele te oferece muitas coisas legais para fazer. Eu vou com a minha filha, tem um parquinho, tem possibilidade de você andar de barco, tem a possibilidade de você comer também, se você quiser comer. E tudo que é tipo de gastronomia agora tá muito rico. Agora tá rolando lá agora aquele cinema open air, eu esqueci o nome, mas eu acho que é open air mesmo, que é um cinema ao ar livre, assim, a céu aberto. Então é um espaço muito grande com muitas possibilidades, né? Direto lá tem feira. Então, assim, às vezes acontece isso. Ai, tô estressada, quero desopilar, vou lá andar no Pontão, cheirar um pouquinho esse cheirinho de grama, sair da urbanização. Além do Instagram, do Onde Comer Brasília, eu já percebi que você tem outros projetos também. Tem. De filme, de viagem. Tenho. Como surgiu a ideia? Então, eu comecei a trabalhar no meu YouTube tem mais ou menos um ano. E o YouTube, engraçado, né? Eu, entre aspas, né, faço mais sucesso no Instagram, mas você sabe que o YouTube é o trabalho que eu mais gosto, porque o público do YouTube, ele é um público diferente do público do Instagram e do TikTok. A pessoa que entra no Instagram e no TikTok, ela quer uma dica rápida. Né, 40 segundos, mesmo. 1 minuto, você come aqui, você pede isso, você não sei o quê. Pronto. O YouTube não. O YouTube, a pessoa que tá lá, ela quer te ouvir falar. Ela quer perder tempo com o que você tem para falar. E eu, como falo pouco, né, como você tá percebendo, eu acabei me encontrando nesse universo, né? E lá eu comecei falando de gastronomia. Entanto que no começo era até @onde comer Brasília, hoje não é mais, hoje é @Dani Carvalho OCB, OCB de Onde Comer Brasília, mas é Dani Carvalho OCB, porque eu não falo só de gastronomia, porque como eu vi que os vídeos começaram a engajar muito e eu entendi que as pessoas estavam gostando da minha linguagem, estavam querendo saber minha opinião e eu viajo muito, toda vez que eu viajo agora eu faço tipo um vlog. Eu acabei de fazer um que eu tenho até que editar, mas assim, os melhores locais para comer em Maragogi, os melhores passeios para fazer em Maragogi, roteiro de 5 dias em Maragogi. Tô falando Maragogi porque eu acabei de voltar para lá. Mas aí já fiz de Piri, já fiz da Chapada, já fiz de Arraial da Ajuda, e são os vídeos que estão mais bombando. As pessoas querem chegar no lugar já com as dicas do que fazer e não querem errar, né? E aí eu também sou entusiasta de filme, sou super cinéfila. Aí comecei a fazer crítica de filme e de série, mas crítica, assim, de mim pra você, né? Uma pessoa, opinião. a minha opinião, exatamente. Fala, gente, eu achei assim, achei assado, vocês concordam, não concordam? E aí, há 2 meses atrás, as produtoras de filme começaram a me notar, começaram a me chamar para as cabines de imprensa, para assistir os filmes em primeira mão, para começar a dar minha opinião em primeira mão. Então, assim, isso é muito legal. Você vê que a internet, o céu é o limite, né? Eu tenho 3 grandes hobbies, que é viajar, comer e cinema. Os 3, hoje, são minhas principais fontes de trabalho, né? O cinema e as viagens, eu ainda não monetizo, ainda tô, né, ali entendendo como que eu trabalho com isso, tô fazendo muito por hobby mesmo, mas eu sei que, se Deus quiser, em algum momento vai virar, vou conseguir monetizar também. Mas fica aí uma dica para quem tá assistindo. As pessoas, elas têm muito receio, eu acho que muita vergonha, assim. Eu, no começo do Onde Comer Brasília, eu passava muito por isso, assim, como era uma profissão que ninguém conhecia, né? Pô, eu chegava com a minha luz e iluminava o prato, as pessoas, nossa, gente, que... sabe? Eu sentia aquele olhar, assim, de, nossa, gente, que ridícula, a mulher ligando a luz aqui. Mas eu sabia que aquilo ia virar um negócio, né? Eu sabia que aquilo ia se tornar um trabalho, e eu sabia que eu amava já aquilo. Então eu não prestava atenção se as pessoas estavam torcendo o nariz e realmente não ligava. Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas estão muito em busca de aprovação, né? E esquecem muito a vocação. E eu sempre tive certeza que a minha
vocação era comunicar alguma coisa para alguém, não sabia direito o que era. Então, quando eu vi esses sinais, né, de que, pô, falando de gastronomia, a coisa está começando a acontecer, eu estou falando de viagem, a coisa está começando a acontecer. Não vou me importar porque as pessoas estão achando, né? E aí abri o Instagram de viagem também, que felizmente também está super bombando. Eu falo de viagem e acabo falando um pouco de maternidade também, que é um tema que as pessoas se identificam bastante. E os filmes também agora tá começando a engrenar. Mas o YouTube, ele te dá essa possibilidade maior. Interessante que você meio que indiretamente deu uma dica para quem tem vontade de começar, né? Não importa a quantidade de seguidores, começa. Alguém vai te notar. Exatamente. E vai acontecer, né? Não, e isso serve até para mim, porque quando eu comecei o YouTube, a minha editora, não, Dani, fala disso, não, fala aquilo. Aí eu, ai, Deise, eu não tô com vontade, porque, ai, tem tão poucos seguidores. Ela, nossa, Dani, justo você, cara, que começou por baixo, que ficava... Porque na época que eu comecei, não tinha nem a possibilidade de patrocinar os vídeos. Porque hoje, você tendo dinheiro, você faz link patrocinado, cara, daqui a pouco você tá voando. Na minha época nem tinha isso. Eu entrava nos grandes Instagrams de Brasília e eu ia no dedo. Eu ia curtindo todo mundo, um por um, para as pessoas me notarem. Olha, existe uma página de gastronomia em Brasília. E assim eu comecei a crescer. E quando eu comecei no YouTube, eu, ai, cara, que saco. Começar tudo de novo. Eu tenho pouco seguidor, mas mais uma vez eu digo, seguidor hoje em dia não quer dizer nada. Se você tiver um conteúdo de qualidade, muita gente te assiste e não te segue. Como que você explica eu ter 400 mil seguidores e ter 9 milhões de acessos? Entendeu? A quantidade de seguidor é infinitamente menor a quantidade de pessoas que estão consumindo meu conteúdo. Porque às vezes a pessoa não me segue porque, sei lá, porque tá de dieta, ou porque não quer cair em tentação, né? Porque todo dia eu posto alguma coisa. Mas, pô, às vezes quer, sei lá, sair com seu esposo e quer uma dica minha, então ela vai acessar, ela tá consumindo meu conteúdo, ou então aparece lá nos vídeos sugeridos dela e assim a coisa vai escalonando. É porque as pessoas, elas acham que o parâmetro é a Virgínia, que tem 50 milhões de seguidores. Só vai fazer sucesso se você tiver aquele número X de... Isso não acontece. Isso é 1 em 1 milhão, gente. Isso é 1 em 1 milhão. E assim, eu conheço várias pessoas que vivem de Instagram, que tem assim 30 mil seguidores, 40 mil seguidores, mas que são seguidores engajados, que têm um conteúdo de qualidade, vivem disso, sustentam sua família disso. Então tem que começar. Dani, você foi uma das pioneiras aqui em Brasília, nesse tipo de projeto. Foi muita coisa no erro, no acerto, na tentativa e erro. Tem uma história que marcou você, assim, do início, até você engrenar mesmo? Ah, eu lembro muito do começo das fotos, dos vídeos, assim, eu olho, eu fico com uma vergonha ali, eu falo, gente do céu, que foto horrorosa, que vídeo horroroso, como é que eu falava desse jeito? Mas eu tenho um grande arrependimento, que foi de não ter começado a aparecer antes. Porque o Onde Comer Brasília tem 9 anos e eu comecei a aparecer, eu acho que tem 4 ou 5 anos. Antes eu não aparecia. Eu só mostrava os pratos, eu sempre gravava, né, de frente, mostrava ali manipulando a comida, dava dicas e tudo. Mas eu tinha medo da exposição e também era funcionária pública, eu não queria... Eu não queria muito me expor mesmo e como era um mundo muito novo, né, esse do influencer, eu ficava com medo até pela segurança, eu ficava, ai, as pessoas vão me reconhecer, você perde um pouco da sua... não tô achando a palavra, não é nem da intimidade, mas assim, modéstia à parte, todo lugar que eu vou, alguém me reconhece, alguém quer tirar foto, e aí eu acho ótimo, eu acho uma delícia, adoro esse reconhecimento, mas assim, você já tem que tomar cuidado com a maneira que você tá vestida, com a maneira que você tá se portando, com quem que você tá. Pessoa pública. Porque você é uma pessoa pública, a pessoa tira uma foto sua, olha lá a Dani, sei lá, caindo de bêbada, olha lá a Dani com uma roupa horrorosa, como que... Pra você ser cancelado, a cultura do cancelamento, né? É assim, então você perde um pouco a sua naturalidade, pronto, acho que é a palavra. Você tem que sair de casa preparada, arrumada, né? E tem dia que você não quer falar com ninguém, que você não tá de bom humor, mas as pessoas não entendem isso, né? E aí você tem que tratar todo mundo bem, mas mesmo assim, eu me arrependo de não ter aparecido antes, porque foi quando eu comecei a aparecer e quando eu de fato comecei a me dedicar mais tempo, que o Onde Comer Brasília explodiu, porque pessoas conectam com pessoas, né? Se teoricamente já fazia sucesso sem eu aparecer, depois que eu apareci,
foi que a coisa deslanchou. E as pessoas querem ver quem você é, como que é seu cabelo, se você é magra, se você é gordo, se você é casado, se você é solteiro, se você tem filho, se você não tem. Porque isso gera conexão, né? Então, até por isso que até no Onde Comer Brasília mesmo, vez ou outra, eu falo de maternidade, eu falo de viagem, eu dou dica de saúde, ou de alguma coisa que eu acho legal. Porque por mais que eu fale de gastronomia, as pessoas se identificam com você, né? E aí acaba que você usa esse espaço até para dar mais dicas legais, né? Qual foi a sensação, você contou pra gente, que começou essa ideia do Instagram, depois que foi a um restaurante, postou uma foto e aquilo deu resultado. Mas qual foi a sensação que você teve quando recebeu, se é que a gente pode falar assim, o cachê? Uhum. Caramba, isso aqui dá, eu lembro, dá retorno. Eu lembro do Você meu lembra? primeiro cachê. Nossa, eu fiquei tão emocionada, até chorei, gente. Olha que loucura. Mas é porque tava muito enraizado pra mim com a memória afetiva de que eu queria trabalhar com isso e não conseguia. Por circunstâncias da vida, eu queria fazer jornalismo, não fiz, sou contadora de formação, mas eu queria trabalhar com aquilo. Então não foi nem pelo dinheiro, foi, nossa, finalmente eu tô conseguindo trabalhar e ganhar dinheiro com uma coisa que de fato eu amo. Então aquilo mexeu muito comigo. Até por isso que não me doeu quando eu saí do funcionalismo público para trabalhar com o Instagram. Porque na minha cabeça eu tava finalmente trabalhando com aquilo que eu queria trabalhar a vida inteira, que era comunicação social. Fosse via Instagram, fosse qualquer lugar. Mas eu de fato estava trabalhando com aquilo. E hoje me dá uma satisfação pessoal, assim, imensa de poder sustentar minha filha, sabe? Poder sustentar minha casa com a minha opinião. As pessoas querem ouvir o que eu tenho a dizer. Cara, isso é muito precioso. Para mim isso é muito precioso, mais do que qualquer dinheiro. É igual eu te falei. Para uma pessoa virar para mim e falar, nossa, eu guardei o dinheirinho do mês para... Cara, isso para mim é um... Não, e quando restaurantes... Várias vezes aconteceu já de, nossa, Dani, eu ia fechar. Depois que você divulgou, deu tanta gente que eu capitalizei, consegui pagar meus funcionários, contratei mais 3 pessoas. Se hoje eu tô aberto é por sua causa, é por conta do seu bom trabalho. Cara, não tem dinheiro que paga isso. Isso é muito bom. Aí você vê que é vocação mesmo, né? Assim, que você realmente tá fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Como foi que você chegou assim para sua família e falou assim, ó, eu vou largar tudo, vou largar meu emprego, meu cargo público para seguir só isso? Cara, meus pais queriam me matar, você não tem noção. Nossa, porque... Tá louco? Nossa, eu mais ouvi, eu escuto até hoje. Quando eu falo para as pessoas, não, porque eu larguei o funcionalismo público para trabalhar com o Instagram. Todo mundo, você é doido? Eu falei, gente, doido é quem trabalha com o que não ama o resto da vida. Pra mim, doido é isso aí. Mas assim, eu entendo a minha mãe e o meu pai, porque os pais, eles sempre... Primeiro que eles têm os próprios sonhos, né? Que eles projetam na gente. E segundo que eles têm aquela ideia a estabilidade vai garantir ela. E aí eu não vou precisar mais me preocupar com ela e tudo. Mas qual é o preço da estabilidade, né? Se for a sua infelicidade, tá caro demais. Então, assim, eu ainda tive um agravante... respondendo a sua pergunta, ainda tive um agravante quando eu dei a notícia, porque eu saí no PDV no mês que eu me separei. Então, assim, eu me separei de um casamento de 7 anos, eu ia ficar com a guarda da minha filha e ainda estava saindo da minha fonte primária de renda. Então, todo mundo, cara, você é doida, você vai sustentar sua filha sozinha, você tá recém-separada, você vai pagar as contas sozinha, você ainda vai deixar de ganhar ali do seu cargo público. Eu falei, gente, é chamado, cara. Quando é chamado e oportunidade. Eu já tava, né, com essa questão de querer sair. E aí apareceu a oportunidade do PDV. Falei, cara, não vou pensar 2 vezes. Sair, mas foi o que eu mais ouvi. Até hoje eu escuto. Você é muito doida, por que você não conciliou os dois? Eu falei, gente, eu não queria. Eu não queria mais trabalhar naquilo, assim. E eu sou muito grata, né, ao que o funcionalismo público me proporcionou. Mas foi simplesmente uma questão de que eu não fazia o que eu amava e eu não queria viver assim, né? E felizmente eu tive coragem, porque deu certo, tá dando, deu certo, tá dando. Ao longo desses 9 anos, tem algum prato, alguma comida que você tem gravada na memória até hoje? Você, nossa, naquele dia, aquele momento, aquele sabor não sai da cabeça. Tem? Tem alguns. O primeiro que eu lembro é de um restaurante que ainda tá aberto, chama Saver, fica
no setor de mansões Dom Bosco, ali no Lago Sul, é do chefe Thiago Paraíso. É um dos chefes mais renomados aqui de Brasília, que é uma costela de javali com molho de jabuticaba. Eu falei, gente, que negócio esquisito. Primeiro que eu nunca tinha comido javali, né? Não conheço, já tô salivando aqui. Aí eu falei, cara, javali, meu Deus, que negócio esquisito. Então, com molho de jabuticaba, cara, isso aqui não vai prestar. Meu Deus, foi uma das coisas mais gostosas que eu comi na vida. E ele tem uma entradinha lá também que é de coxa de rã. Também nunca tinha comido. Meu pai eterno, coxa de rã, cara, isso aqui não vai prestar. Foi um dos dias que eu cheguei pra trabalhar, eu falei, ai meu Deus, olha só, cara, as coisas que eu tenho que provar. Porque todo mundo tem suas preferências, né? Que você fala, ai não, isso aqui eu não quero comer. Eu falei, ai meu Deus, tadinha da rã, que dó. Aí chega um negocinho pequenininho, assim. Outra das melhores coisas que eu já comi na vida, cara, uma delícia. No Italianíssimo, também, lembro com muito carinho, eu vou até lá na quinta-feira almoçar, que eu vou estar de folga. Grande maioria das vezes que eu tô de folga, que eu não tô trabalhando, eu vou pra lá, que é um dos restaurantes que eu mais gosto em Brasília. Eu gosto muito de culinária italiana e lá tem um custo-benefício imbatível. Eu gosto muito de comer trufa, que eu fiz uma viagem pra Itália uma vez e aí conheci trufa fresca e tudo, e lá, cara... A melhor pizza que você vai comer na sua vida, o melhor risoto que você vai comer na sua vida, o melhor nhoque que você vai comer na sua vida e você paga um valor justo. Então fica a dica aí, gente. Italianíssimo, sucesso. Por exemplo, no final de semana desse da vida, você está enjoada, puxa vida, eu não quero comer alguma coisa diferente. Você falou que tem uma alimentação mais saudável. Você come besteira também? Porra, eu como muito. Eu tento pesar um pouco, né? Assim, se equilibrar. Hoje... Tem aquele dia Isso, que hoje eu vou... Se hoje eu comi bem, amanhã eu vou me dar o luxo de comer um pouquinho mais de porcaria. Mas o meu guilty pleasure, né, que falam é cachorro-quente. Nossa, como eu gosto de cachorro-quente. Eu gostava muito de hambúrguer também. Mas hoje, dificilmente, se eu tiver um day off, eu como hambúrguer. Mas não porque eu não goste mais, mas é porque eu como tanto que não é uma coisa mais que eu dou prioridade para comer. Né? Hoje em dia, assim, o que enche minha boca mesmo, que eu falo, nossa, isso aqui eu tô salivando, eu quero comer, é comida caseira. Tutu de feijão, arroz com feijão, com muito alho, porque é uma coisa muito difícil de eu comer. Porque como geralmente eu tô trabalhando, é mais risoto com carne, é mais hambúrguer, é mais sushi, não é aquele comidão, e eu sou criada no comidão, né? No arroz, na farofa, no tutu, no angu. E hoje em dia eu tenho poucas oportunidades de comer isso. Então, hoje em dia o meu escape, o meu comer porcaria é comer isso aí. Aí eu como 2, 3 pratos. Quando você tá ansiosa, porque assim, tem gente que quando fica nervosa, ansiosa, desconta na comida. Você não é assim, não? Eu sou super. Eu sou super. Mas assim, é igual eu tô te falando, apesar de descontar na comida, depois de muita terapia é vida, gente. Eu sou dessa. Se hoje eu comi muito, eu descontei muito na comida, aí amanhã eu já volto pro meu prumo. Eu tento, né, ficar nesse... Até porque a gastronomia, o comer, é um prazer muito grande, é muito bom comer. E a gente já passa tanta dificuldade, já é tanta coisa que se você também abrir mão de comer o que você gosta, pô, aí também a vida fica um saco, né? Mas apesar de tentar ficar nesse equilíbrio, eu tenho muito desconto com um doce. Eu te falei que eu só sei fazer brigadeiro, é porque o meu brigadeiro, modéstia à parte, é o melhor do mundo. Eu sou daquela que faço um brigadeiro, como uma porção de brigadeira, assistindo Netflix lindamente. Compre uma caixa de bombom, eu vou comer a caixa de bombom todinha, lindamente. Tem alguma história engraçada que você lembra foi gravar em algum lugar, ou numa viagem, que ficou marcada alguma história engraçada? Ai, nossa, teve uma vez, eu tava num restaurante, eu tava com uma calça bem justinha, assim, uma blusa mais soltinha, aí o microfone caiu. Na hora que eu abaixei pra pegar o microfone, minha calça rasgou, cara, de fora a fora, cara, que vergonha. Não, e o restaurante lotado, a sorte é que eu tava com a minha videomaker, na época mulher, ela... Dani, sua bunda tá toda de fora. Meu Deus. Eu socorro. Aí ela foi, a sorte é que ela tava com um casaco, aí ela pegou, amarrou assim, e era um shopping. Glória a Deus. Aí eu sentei e falei, cara, vai em qualquer loja, compra uma calça 38, ou então até uma 40 pra ficar mais folgadinha, pra eu amarrar, compra um cinto. Aí expliquei mais ou menos pro dono do restaurante o que tava acontecendo. Falei, cara, atrasa a gravação aí só um pouquinho. Nossa, mas que vergonha. E um monte de gente viu e ficou rindo. Aí essa é uma das horas que eu te falo que é complicado, porque se alguém saca o telefone e filma,
Nossa, até você conseguir arrumar, até você arrumar um advogado para conseguir derrubar a imagem, pronto, você já tá nua na internet, o povo te marcando, cara, não é mole não. Mas é interessante o trabalho que você faz, Dani. Talvez você não tenha percebido, ou já percebeu, que a importância de destacar que Brasília existe, sim, lugares, bons restaurantes. Você não precisa sair aqui do nosso quadradinho para comer bem, Não precisa. para curtir. Tem tudo aqui em Brasília. Tem tudo aqui e não só de gastronomia, eu acho que Brasília tá crescendo culturalmente como um todo. No carnaval, eu conheci pessoas que vieram de BH, de São Paulo, para curtir o carnaval de Brasília. Que antes era uma coisa que você não ouvia nunca, né? Dava carnaval, todo mundo queria era sair de Brasília para curtir Rio, para curtir São Paulo, para curtir Salvador. Hoje os bloquinhos estão ficando tão legais que as pessoas estão vindo, a gastronomia também está trazendo muita gente, acaba que a política também traz muita gente, tem muitos eventos vindo aqui para a capital. Esse final de semana, por exemplo, eu divulguei uma feira de chocolate que é a maior da América Latina, que era uma feira de chocolate de origem, que era uma feira de negócios, e isso também acaba que aquece muito o turismo da capital. E isso que você falou é muito verdade, assim, as pessoas hoje em dia, elas não precisam sair de Brasília para comer um prato de excelência, para ir a um evento de excelência. Brasília está ficando muito rica culturalmente. Dani, já estamos aqui na reta final. Oh, meu Deus, que pena, o papo é tão bom. Do nosso podcast. Você tem alguma coisa que você quer destacar? Fala das suas redes sociais. Muita gente já está nos acompanhando, já segue, mas é sempre bom, né? Claro. Sigam lá, gente. O Instagram, o principal é o @onde comer Brasília. Eu tenho um Instagram de viagens também, que é o @Dani no Mundo, que também é muito legal. Eu tô falando sempre dos locais que eu viajo, dou muita dica de preço também, de como pesquisar passagem, de como baratear hotel. O YouTube Dani Carvalho OCB, tudo junto. E o TikTok é Onde Comer Brasília Oficial, tudo junto. Show. Me Dani, sigam lá, gente. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você, foi uma delícia o papo. Aqui no nosso quadro de estreia do podcast Mais Brasília. Obrigada. Dizer que você está sempre convidada a trazer dicas bacanas aqui pra gente bater papo. Eu vou pegar umas dicas com ela também. Tô às ordens. Pois é. Acompanhar aí a Dani vale muito a pena. Tenho certeza que você vai se surpreender com as dicas de viagem, de filme, e principalmente de Onde Comer Brasília. Gente, um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até a próxima.